Notícia da gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos, 192. Polícia do Meio Ambiente apreende redes de pesca na região. Enem tem 47% a mais de inscritos esse ano. Equipe do Amorim é campeã na Copa Araguari de futebol amador. Fluminense vence fora de casa pela Copa Anvap e está a um passo de uma final inédita. Está começando o Notícia da Gente. Na sexta-feira, 26 redes de nylon foram apreendidas pela Polícia Militar do Meio Ambiente de Araguari. O material totaliza aproximadamente 1.800 metros quadrados, quase 1 quilômetro de extensão. As redes foram encontradas dentro do manancial de água do reservatório da usina hidrelétrica de Tumbiara, região do Porto Barreiros. A apreensão é resultado do patrulhamento aquático que é feito toda semana. Todo o material de pesca sem identificação é recolhido pela polícia. A pesca com redes só é permitida a pescadores profissionais. E o clima na região está esfriando. Veja agora a previsão do tempo na região. Em Araguari, faz sol a maior parte do dia. A temperatura máxima é de 26 graus. Em Uberlândia também não chove, com a mínima de 16 graus. Uberaba está com um clima ameno, com a máxima de 28 graus. O Enem esse ano vai ser mais concorrido. Araguari registrou quase 6.000 inscritos, um aumento de 47% em relação ao ano passado. Enquanto em 2013 as provas foram realizadas em 8 escolas, esse ano Araguari irá dispor de 11 instituições para o Enem. Isso por causa do número de candidatos que residem na cidade. O Enem em 2014 será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. O exame tem 4 provas objetivas e uma redação. Os locais de prova ainda não estão definidos. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre a vitória da equipe Amorim e do jogo do Fluminense no final de semana. Há mais de 2 décadas no mercado, a Luiz Clemente atua na área de prestação de serviços em galvanoplastia, cromeação, pintura epóxi e estamparia, oferecendo sempre o melhor custo-benefício aos seus clientes. Recentemente, também em serviços de usinagem, contorno, fresa, plana e solda pesada. Luiz Clemente, a sofisticada experiência de inovar. Rua Orlando Luiz Clemente, 170, bairro Independência, 3242-5730. Luiz Clemente. Ir além. É isso que move a MedX. Em breve, maior, melhor e mais moderna. Aguarde. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos, 192. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. Hoje é dia de falar de futebol. João Carlos vai contar pra gente sobre a vitória da equipe Amorim na Copa Araguari de futebol amador e do Fluminense na Copa Anvap. Olá, um abraço para você. Nós estamos de volta nesta segunda-feira com mais informações e mais uma edição do Esporte da Gente. Sempre agradecendo pelo carinho da audiência. E, inclusive, eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe
da MedX, que está sempre aí também acompanhando o esporte da gente. MedX, apoiando o esporte na cidade de Araguari. Um abraço também para o nosso amigo Marden e também o senhor Luiz Clemente. Eu estou falando aí de Luiz Clemente, Indústria e Comércio, apoiando o esporte e apoiando o esporte da gente. Nós tivemos aí vários jogos importantes acontecendo na cidade de Araguari e também na cidade de Araporã. O jogo do Fluminense importante é o primeiro jogo da fase semifinal da Copa Anvap. Mas primeiro eu trago para você os destaques dos jogos da Liga Araguarina de Futebol. Nós tivemos aí no último sábado, o Grêmio foi derrotado pela equipe do Corinthians por 3-1 e o Cruzeiro venceu o Cometa por 4-1. Lembrando que no final de semana, essas equipes voltarão a se enfrentar. A equipe do Grêmio é obrigada a vencer se quiser passar para a próxima fase, ou seja, a fase final, e da mesma forma a equipe do Cometa, as equipes que perderam os primeiros jogos têm que vencer para tentar provocar aí uma decisão nos pênaltis. Final da Copa Araguari de Futebol Amador. Aconteceu ontem no estádio Sebastião César da Silva. A equipe do Amorim, que havia vencido o primeiro jogo por 1-0, voltou a enfrentar a equipe do Brasília no dia de ontem e venceu por 2-0. Gols de Éder Ávila e Maicon Rezende. Gols que deram aí o título de campeão à equipe do Amorim. Lembrando que o Maicon Rezende, o artilheiro da competição, goleiro menos vazado, o Cairo, da equipe do Amorim, e a equipe mais disciplinada, a equipe do Xodó. Atleta revelação da Copa Araguari de Futebol Amador, o Psica, Walter Psica, goleiro da equipe do Brasília. Realmente foi um grande destaque, merecido realmente o Walter Psica. Parabéns aí pela atuação dentro da Copa Araguari de Futebol Amador neste ano de 2014. Nós tivemos aí um bom público que compareceu no estádio Sebastião César da Silva para prestigiar este grande jogo da final. Lembrando que nós tivemos aí o final da Copa Araguari de Futebol Amador, mas no próximo domingo já acontece a primeira rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão, organizado pela Liga Araguarina de Futebol. Lembrando que os jogos deverão ocorrer aí no dia 22 de junho, essa primeira rodada, e a equipe do Amorim volta a campo, depois aí de conquistar o título de campeão da Copa Araguari, para enfrentar a equipe do União. O Amanhece enfrenta a equipe do Flamengo, Contenda enfrenta o Flamante, Brasília e Xodó, América e Novo Horizonte, Paraíso e Mauá Esporte Clube. Nessa primeira rodada, folga a equipe do Diamante. Portanto, a primeira rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão. Então vamos começar tudo de novo em relação ao futebol amador da cidade de Araguari. Como muitos consideram, nós tivemos o encerramento da Copa Araguari de Futebol Amador e a Copa Araguari ela acaba sendo aí um preparativo para a Primeira Divisão. E este ano nós não teremos a equipe do Grêmio na Primeira Divisão, porque desistiu de participar das competições da Liga Araguarina de Futebol nesse ano. Será o quê, hein? Dificuldades financeiras? O que vem acontecendo? Aliás, por falar em questão aí de dificuldades das equipes, ontem eu encontrei com o Canhoto e alguns jogadores que já fizeram história no futebol amador da cidade de Araguari e o pessoal comentando sobre as finais e sobre a questão aí de jogadores. Há muito tempo atrás, nós tivemos aí muitos jogadores que fizeram realmente aí o nome dentro do futebol amador, sendo destaques não só em Araguari, mas toda a região, viu? Então o pessoal estava comentando que as finais, inclusive, tá muito longe do que era apresentado aí há alguns anos atrás na cidade de Araguari. Então, quer dizer, consideração o quê? Que o futebol vai caindo um pouco a qualidade dos jogadores em relação aí à questão técnica e até mesmo a força de vontade, né? Aquela época que os jogadores nem recebiam, não ganhavam para jogar bola, principalmente se tratando do futebol amador. Mas tá aí, a consideração do nosso amigo Canhoto e também outras pessoas que estiveram no estádio Sebastião César da Silva acompanhando esta final. E eu vou ser sincero, concordo plenamente com
o que o Canhoto disse no dia de ontem. Olha, por falar em competições importantes, a equipe do Fluminense que vem aí desenvolvendo um bom papel dentro da Copa Anvap, nós temos que tirar o chapéu para a diretoria do Fluminense Futebol Clube. Carlos Barbosa não está medindo esforços para fazer o trabalho que vem sendo feito e a gente tem que parabenizar, tem que reconhecer o trabalho. Inclusive, o estádio Sebastião César da Silva está passando por algumas mudanças, adequações de acordo com exigências do Corpo de Bombeiros Militar, visando uma disputa do campeonato profissional. Ou seja, a diretoria do Fluminense está fazendo um trabalho de base para tentar disputar a terceira divisão na cidade de Araguari, representando a cidade de Araguari no Campeonato Mineiro. Então, parabéns a toda a diretoria pelo trabalho e parabéns a todos os jogadores que estão disputando esta Copa Anvap, que é um campeonato regional e a gente sabe que é uma competição difícil. Existem algumas equipes que foram consideradas favoritas, que já estão fora da competição e ainda existem alguns compromissos difíceis para a equipe chegar aí à grande final. Mas no dia de ontem, a equipe do Fluminense Futebol Clube de Araguari deslocou até a cidade de Araporã e fez realmente aí uma boa apresentação. Venceu a equipe local por 2-1. Gols do William Feio e também do Gustavo Bin. O Gustavo que acabou marcando também o seu gol mais uma vez. Lá em Iraí ele marcou um gol e agora novamente marcou o gol fora de casa lá na cidade de Araporã. E o Sorin, ele teve a infelicidade, mas isso acontece dentro do futebol, o gol contra, né? O gol do Araporã. Venceu então por 2-1 e a equipe do Fluminense Futebol Clube deu aí um grande passo. É claro que falta muita coisa, ainda tem 90 minutos dessa fase semifinal, mais 90 minutos, então todo cuidado é pouco. E a equipe do Araporã é uma equipe perigosa, porque na fase anterior venceu o Uberlândia lá na cidade de Araporã por 2-0, depois venceu o Uberlândia novamente na cidade de Uberlândia por 4-2. Então tem que ter cuidado com essa equipe, é uma equipe realmente muito perigosa e o Fluminense venceu uma vitória importante fora de casa e agora decide dentro do estádio Sebastião César da Silva o jogo de volta contra a equipe do Araporã. E basta um empate para a equipe do Fluminense chegar aí a garantir a final da Copa Anvap, viu? Outro jogo da Copa Anvap, a equipe do Pratense foi até a cidade de Tupaciguara e lá em Tupaciguara venceu por 1-0. Então o Pratense também está na mesma situação do Fluminense. Joga em casa e joga com a vantagem do empate. Sem dúvida, serão dois bons jogos, esses jogos de volta pela fase semifinal da Copa Anvap. Lembrando que o Fluminense tem a melhor campanha da competição e já garante inclusive o direito de decidir, caso chegue até a final da competição, decidir aí o último jogo da final aqui na cidade de Araguari. Então isso é inédito dentro da Copa Anvap para o torcedor araguarino ou para as equipes que representaram a Copa Anvap na cidade de Araguari. O Fluminense então pode decidir aí uma vaga, aliás, decidir o título, o último jogo dentro da cidade de Araguari. Tomara que ocorra, né? Tomara que aconteça dessa forma. O time volta a campo no próximo domingo e vamos torcer para que tudo realmente dê certo. E por falar em torcer, amanhã a seleção brasileira volta a campo pela segunda rodada da Copa do Mundo, que está sendo disputada no Brasil. E o Brasil vai enfrentar a seleção do México às 16 horas. E nós já estamos todos torcendo realmente para que o Brasil possa vencer essa partida e trazer alegria para o torcedor brasileiro. É claro que não é nada fácil, a seleção do México é uma seleção perigosa, é uma seleção aí que realmente oferece muito perigo para os seus adversários, como aconteceu ontem, né? Argentina e Bósnia. A Argentina venceu por 2-1, um jogo difícil. Muita gente pensava que ia ser fácil, mas acabou sendo um jogo realmente complicado, viu? O Messi, depois aí de muito tempo sem marcar gols por Copa do Mundo, marcou seu golzinho no dia de ontem. Com isso eu encerro agradecendo mais uma vez a MedX e também Luiz Clemente Indústria e Comércio apoiando o esporte da gente. Um abraço
Até quarta-feira com mais informações, com mais uma edição do Esporte da Gente. Até lá. Amamos o esporte. Canal da Gente, um amor de canal. Bom, o Notícia da Gente fica por aqui. Uma boa semana a todos e até amanhã. Notícia da Gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192.